Olá, eu estou gravando esse vídeo, mas não tenho nenhuma habilidade para poder falar diante das câmeras, então esse vídeo pode sair de uma forma totalmente amadora, pouco comunicativa e daí por diante. Agora, da minha parte, eu vou me esforçar o máximo possível para poder falar o que eu tomei ciência e eu acho interessante trazer aqui. Aqui está muito escuro, eu vou acender uma lâmpada para poder me ajudar. E para ir direto ao ponto, eu não sei se vocês viram a matéria de jornal que saiu no Globo após as eleições do primeiro turno, segundo a qual o Lula teria tido 80,59% dos votos nos presídios. Isso significa dizer, é claro que aqui não são todos os presos que votam, mas os presos provisórios, não os condenados, que 4 a cada 5 presidiários votaram no Lula. Isso deveria causar um certo desconforto para aquelas pessoas que votam nele, ficar pensando, puxa vida, mas eu voto no cara e estou votando junto com os bandidos, estou votando junto com aqueles que estão na cadeia, que cometeram algum crime, que foram presos muitas vezes em flagrante, daí por diante. Isso deveria incomodar as pessoas. E tem um amigo meu que é petista, que estava conversando comigo, dizendo que chamaram o Lula de chefe de facção criminosa ou de bandido, coisa do tipo, era uma coisa que não colava mais. Uma vez posta as eleições entre Lula e Bolsonaro, o assunto deveria girar em torno de propostas, de políticas públicas, projetos de país e daí por diante. Só que eu acho um assunto totalmente pertinente porque a partir do momento que nós passamos a falar das eleições e do jogo democrático, nós estamos falando de uma disputa e os disputadores devem cumprir certas regras. Então, dentre as quais, promover a ordem pública, que é inclusive parte do juramento do presidente da República quando assume o poder, né, o juramento constitucional, prometo manter, cumprir e defender a Constituição, observar as leis, promover o bem geral, etc., estar de acordo com o juramento e não, pelo contrário, aliado àquilo que concorre para a subversão da ordem nacional. Então é fundamental, porque diz a respeito da legitimidade dos competidores, da legitimidade dos disputantes no jogo democrático, nas eleições, etc. E aí, a respeito disso que eu estava falando com ele, eu mandei algumas matérias, eu achei interessante fazer uma síntese disso, que trata exatamente da relação, no mínimo, se não é provada, se não fosse provada uma relação visceral, no mínimo essa relação amistosa que existe dos políticos petistas para com os criminosos, e aqui eu falo de toda sorte de crimes, desde pequenos delitos, quando o Lula diz, por exemplo, se uma pessoa rouba muitas vezes é porque precisa de um dinheirinho, né? Pode estar passando dificuldade, quem sabe não é necessário um assalto na rua dele para tomar uma cerveja e daí por diante, né? Claro que essa parte aí da cerveja foi editado também, mas é a continuidade do discurso dele. E até grandes delitos, delitos de colarinho branco, quando ele fala que o político, por mais ladrão que seja, é mais honesto que um concursado público, porque ele precisa ir às ruas ano após ano para contar com o voto do povo, ele precisa pedir o voto das pessoas. Então, existe essa, segundo ele, maior honestidade em relação aos concursados, aos funcionários concursados. Há, portanto, essa leniência muito grande com os crimes de toda sorte, desde os mais leves, crimes até mesmo famélicos, a pessoa que rouba para poder se alimentar, até aqueles altos crimes que são dano contra a administração pública, contra os cofres públicos, daí por diante. Nesse ínterim, eu me lembro de ter visto uma matéria alguns meses atrás da revista Veja, na qual dizia que o PCC em São Paulo havia mandado um salve, né, que é o modo com o qual eles se comunicam, para as famílias de presidiários, segundo a mensagem, se pedia o voto numa candidata a deputada federal do PT. E, puxa, isso causa no mínimo espanto, porque em se tratando do poder público, de quem detém a caneta, de quem detém o poder, há a questão da segurança pública, que faz parte das garantias constitucionais do Estado, e é claro que deve haver uma inversa proporcionalidade entre a qualidade do político e a segurança pública e também a opinião daqueles que cometem os crimes, daqueles que estão empenhados na subversão da ordem. Ou seja, o cara que tem o poder na mão tem que ser odiado pelos criminosos. Ele não pode ser ao mesmo tempo amado pelo povo trabalhador e amado pelos bandidos, isso é muito lógico. Aí a gente soma com isso também a ida do Lula ao complexo
do alemão, a uma área dominada, que ele próprio falou em debate, né, o mergulho de ser o único político que entra lá sem colete, sem nada, certamente foi autorizado, né, não tinha nem segurança. Tarcísio Gomes de Freitas, candidato ao governo de São Paulo, foi em Paraisópolis, uma comunidade controlada já por outra facção, pela outra das maiores do país, e foi recebido a tiros, né? Então, fica um tanto complicado. Mas voltando a esse assunto da candidata do PT, que é candidata a deputado federal, que eu não vou aqui citar nomes por uma série de questões, você tem também o vereador em São Paulo que foi preso, do PT também, foi indiciado, teve a prisão solicitada pela Polícia Civil por envolvimento com o PCC num esquema de lavagem de dinheiro numa empresa de viação de ônibus. Também não vou falar o nome da empresa, né? Eu posso colocar os links aqui depois. Aí você volta mais um pouquinho e vê que o contador do Lula, também não vou falar o nome, era também o contador do PCC, o mesmo contador extraordinário que ganhou 16 vezes, aliás, ganhou 55 vezes na loteria, né? Baita homem de sorte, e que tinha o endereço do escritório dele em Pinheiros, no mesmo lugar onde o filho do Lula tinha um escritório e mantinha 3 empresas endereçadas nesse lugar. Então a história vai ficando cada vez mais profunda conforme nós vamos cavando-a. E se a gente for pesquisar na história do Brasil, formos voltando ao que remonta à origem dessas facções e à origem do Partido dos Trabalhadores e à origem também do trabalho da esquerda no país, sobretudo na época da ditadura, a gente vai encontrar uma relação visceral entre uma coisa e outra. Né? Eu posso estar sendo um pouco prolixo, esse é o primeiro vídeo que eu gravo, mas eu estou tentando comunicar na medida do possível conforme eu consigo me lembrar, que eu não tenho nada anotado, não estou com nenhuma referência aqui, são coisas que eu li, estudei e memorizei. Se a gente for voltar um pouquinho, a gente vai ver uma matéria da revista Veja em 2005, depois eu posso colocar também a capa aí, colocar o link dela, segundo a qual a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, havia interceptado a gravação em que membros das Farc, aqui para quem não sabe o que as Farc são as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, segundo Fernandinho Beiramar, abastecem o mercado de cocaína no Brasil. Ele comprava 200 toneladas de cocaína por ano das Farc. E ela havia doado, segundo membros dela, 5 milhões de dólares, veja bem, não de reais, mas de dólares, para membros do PT fazerem a sua campanha nas eleições, por ocasião das eleições de 2002. Fica um tanto estranho isso. Aí, se você for numa matéria do Estadão de 2003, vai encontrar uma entrevista do Raul Reyes, que era o porta-voz oficial das Farc, dizendo que quando o Lula venceu no Brasil, eles ficaram muito felizes, inclusive mandaram uma mensagem de felicitações para ele. Ele disse que tinha relações muito amistosas com o Lula, não só com o Lula, com o PT, e que era uma relação já antiga, que ele havia conhecido o Lula numa reunião em São Salvador do Foro de São Paulo, né, que foi também onde ele conheceu o Hugo Chávez, por exemplo, o ditador da Venezuela, que o Lula apoiou, que fez campanha e que ajudou a eleger o seu vice quando da morte de Hugo Chávez em 2000 agora não me recordo se 2013 ou 2012, né, o Nicolás Maduro. Ocorre que ele também disse nessa entrevista que já tinha uma delegação no Brasil, as Farc tinham uma delegação no Brasil antes da eleição do Lula, nos tempos de FHC, e tinha contatos com os movimentos estudantis, intelectuais, historiadores, jornalistas e com o movimento sem teto, além, é claro, de partidos de esquerda, sobretudo o Partido dos Trabalhadores. Isso é muito grave, isso é gravíssimo, e acaba nos fazendo entender por que as apreensões de drogas no Brasil durante os governos petistas era tão menor em relação à apreensão de drogas no governo Bolsonaro. Né? E aí, talvez, eu não estou falando aqui de dados científicos, mas é muito provável que haja uma relação diretamente proporcional entre a quantidade de drogas apreendidas e também a redução de mortes violentas no Brasil. Os crimes no Brasil têm caído e atingido níveis recordes, de acordo com a série histórica também. Tudo isso, é claro, por um governo que não é leniente com o crime, com facções criminosas, como muitas vezes, infelizmente, o PT e as gestões petistas, em diversos níveis, desde o federal até o municipal, demonstraram ter uma absoluta leniência, quando não cumplicidade.
Aí se a gente volta na história das facções criminosas, né, que aí é um outro assunto também, a gente pode ver, por exemplo, são livros do jornalista Ricardo Amorim, sobre CV e PCC, Irmandade do Crime, ou então sobre a origem destas mesmas facções, são 2 livros, ou ainda o livro 400 contra 1, do William Silva de Lima, que é o fundador do Comando Vermelho, a gente encontra a clara relação que há da associação entre presos políticos dos tempos da ditadura, no presídio da Ilha Grande, né, Instituto Penal Cândido Mendes, com os presos comuns. E aqui eu faço reviver aquela frase célebre de Mikhail Bakhtin a Alexander Herzen, em 1866, quando ele diz que a revolução só se dará quando houver a associação entre marginais e estudantes. Né? Aqui, de novo, tem um déjà vu, que o Lula teve mais votos nas universidades e nas cadeias. Né? Ele é líder de votos tanto nas universidades quanto nas cadeias, que demonstra claramente a consecução absoluta no plano temporal e político brasileiro desse conselho de Mikhail Bakunin. Né? William Vac também tem um livro sobre o regime soviético, documentos que ele teve acesso em Moscou por ocasião da queda da União Soviética, na qual ele encontra que desde pelo menos 1933 a KGB instruía que o PCB, o Partido Comunista do Brasil, tentasse liderar as facções, aliás, os criminosos e os eventos criminosos no Brasil, para dar-lhe um viés de luta de classes, para dar-lhe um viés ideológico, que é exatamente o que o Vadinho, numa entrevista salvo engano, a revista Isto É, na década de 80, diz. Ele conviveu com o pessoal do MR8, com o pessoal da LN, VAR Palmares, Colina e daí por diante, e os presos fizeram a cabeça dele. É também o que o William Silva de Lima disse, que essa convivência entre presos políticos e presos comuns fez com que os presos comuns fossem iniciados nos estudos socialistas, que houvesse essa transmissão de conhecimento dentro dos presídios, e que a partir daí formasse-se, portanto, uma consciência de classes dos presidiários para se organizarem em corporações, para se organizarem institucionalmente. E a partir daí puderem dar esse viés ideológico, organizacional e programático contra o Estado, contra a lei, contra a ordem e daí por diante. William Silva de Lima estava condenado a 95 anos de cadeia, inclusive ele já é falecido. E aí você pode me perguntar, puxa, o cara estava preso, 95 anos de cadeia. Como, portanto, ele lançou esse livro 400 contra 1? Muito simples. O livro ele foi copydeskado, né? Para quem não sabe, aí, pesquise no Google o que é copydesk, por um senhor chamado, e foi lançado também por ele, por um senhor chamado César Benjamin de Queiroz. Por coincidência do destino, esse César Benjamin de Queiroz é um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores. Então, o assunto é muito grave, a matéria é muito grave, o buraco é muito mais embaixo. E em resposta ao meu amigo, que foi o motivo do início do vídeo, que eu falei, eu só posso dizer que o Lula pode ser sim chamado de chefe de facção criminosa, de chefe de quadrilha. E isso quem digo não sou eu, são os seus aliados. Alckmin disse, o vice dele, ele quer voltar à cena do crime, isto é, voltar à presidência, né, para ter as chaves dos cofres do Brasil, a chave do cofre brasileiro. Ciro Gomes que falou isso também, Lula é um chefe de quadrilha, o PT é uma facção criminosa, o pessoal devolvia dinheiro nos esquemas de corrupção, devolveram 18 bilhões e falavam, roubei com o consentimento de Lula. Então, a esfera do crime aí, aliás, as esferas do crime relacionados aos governos petistas são muitas. O espectro é amplo demais, é extremamente amplo, que vai, como eu falei, desde a leniência aos crimes mais simples e até mesmo famélicos, aquele que rouba por necessidade material, até aqueles que roubam de fato das pessoas por meio da corrupção institucionalizada, fisiológica, generalizada, política de colarinho branco. E nesse meio termo, todo esse caos social que o Brasil vive afundado na insegurança pública,
no caos, na destruição das famílias e daí por diante. Então, como eu dizia, o buraco é muito mais embaixo. Esse vídeo já está ficando muito extenso, 15 minutos, alguma coisa. E eu julgo que nele já consegui transferir ou transmitir parcialmente o meu pensamento. Portanto, muito obrigado por ter assistido até aqui e até uma próxima.